E não havia sentido em se fazer esse ato com uma conotação político-partidária. Tinha que ser uma conotação ampla. Infelizmente, como o professor falou aí, pelo jeito não houve uma articulação, por exemplo, com o Supremo e com o Congresso, com o comando do Congresso. Essa articulação era fundamental, houve no ano passado, e por ter havido no ano passado, foi um ato, o ato de um ano do acontecimento, foi um ato absolutamente pacífico e com apoio de todos os setores. Só não apareceu lá uma figura que realmente não deveria ter aparecido, que era o Arthur Lira, porque de certa maneira ele deu um certo apoio, um grande apoio ao governo Bolsonaro. Então ele não aparecer foi bom para ele, foi bom para todo mundo. Mas o presidente do Supremo, o presidente do Congresso estiveram lá e foi um ato amplo. Esse ano não está colocado assim. Isso foi uma grande falha. E eu atribuo essa falha ao hegemonismo do PT e à incompetência. Porque a verdade é essa, nós acabamos de ter o afastamento do ministro da comunicação. Por que ele foi afastado? Porque não funcionou bem a área de comunicação do governo. Então, se você não funciona, é preciso. Eu ouvi de uma pessoa muito importante junto ao governo que disse o seguinte: vem cá, não há uma pessoa que diga ao Lula, isso não está legal, isso está ruim. Não há aquele ministro do vai da merda, o cara que diga, Lula, está errado. Está errado essa organização. É esse o problema atualmente no governo. Vai ter uma reforma ministerial, espero que esse Sidônio que está entrando como ministro da comunicação e que outros que venham, tenham essa capacidade de dizer ao Lula, olha, não está legal, não está bom. Inclusive com relação à atuação da primeira-dama, Janja. Ela, tudo bem, ela tem o direito de aparecer, eu sempre defendi esse direito, ela tem o direito de ter uma atuação política, como outras primeiras-damas tiveram, essa é a verdade. Dona Ruth tinha uma atuação política, não tem problema. Agora, tem que estar submetida à estrutura do governo, não pode se meter no ministério e resolver atuar como ministra da comunicação, por exemplo. Você já tocou num ponto aí importantíssimo. Até o Haddad ontem falou também sobre essa história de comunicação. Mas já que você falou de Janja, Thales, ela foi uma das primeiras a falar no início desse ato em memória do 8 de janeiro. E Janja falou, inclusive, que o Palácio do Planalto foi vítima do ódio que estimula e continua estimulando atos antidemocráticos e falas fascistas. Fala de Janja iniciando os atos no Palácio do Planalto para marcar o 8 de janeiro. Eu não quero ser profeta do desastre, longe disso, mas de manhã eu já estava pensando que o ato seria desastroso, né? Eu não sei se a influência de muitas novelas que eu assisti com a minha avó quando eu era pequeno, desde o Direito de Nascer, a primeira versão da TV Tupi, mas é inacreditável como o PT consegue destruir um ato em defesa da democracia. É inaceitável o que está acontecendo e o que vai acontecer. O PT nunca aprendeu, desde a sua fundação, em 1980, em Higienópolis, vamos nos lembrar, nunca entendeu o que é fazer uma política de aliança partidária. Nunca entendeu o que é um governo de frente ampla. E nunca entendeu, por exemplo, a importância do que ocorreu no dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro, e agora essa comemoração 2 anos depois, não é um ato em defesa do PT, do Lula ou do governo do PT. É um ato em defesa das instituições democráticas. É um ato em defesa do Estado Democrático de Direito. É um ato em defesa da Constituição Cidadã de 1988. Isso fez com que todo o planejamento do ato fosse equivocado. Deveriam estar presentes o presidente do Supremo Tribunal Federal. Claro, o ministro Luiz Roberto Barroso, está viajando. Não, se ele tivesse sido convidado lá atrás e participasse da organização, seus assessores, evidentemente, do STF, ele estaria presente. O mesmo se aplica ao Congresso Nacional. Se o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e ele diz a Constituição, presidente do Congresso Nacional, se fosse convidado lá atrás, participasse da organização, estaria presente. O mesmo se aplica, creio, ao presidente Arthur Lira da Câmara dos Deputados. E a sociedade civil também presente, a sociedade civil organizada, como num passado triste do Brasil, que a sociedade civil organizada saiu em defesa da democracia. Mas não, o PT organizou um ato do PT. E o que acontece? Você, dessa forma, deslegitima a leitura democrática em defesa das instituições do dia 8 de janeiro, joga água no moinho do extremismo, né? Faz com que reforce ainda mais a leitura daqueles de que na 8 de janeiro foi uma manifestação, eu não gosto de usar a expressão vândalos, porque os vândalos são dos povos bárbaros, mas da forma vulgar, uma manifestação de vândalos e não foi. E pior, eu fiquei imaginando ontem à noite, só faltava a Janja falar. E eu, não sei se sou profeta da tragédia, do apocalipse, ela falou. Só que ela tem de entender, se fosse o inverso, ela presidente e o Lula o seu marido, poderia ocorrer, e o Lula tinha de ficar quieto. Nunca na história do Brasil republicano, desde a dona Mariana, esposa de Deodoro da Fonseca, isso ocorreu. Isso não pode.
Isso desmoraliza o ato. Ela não é a Evita Peron, só se for da decadência. Ela não é Evita Peron. E se deseja ser a Isabelita, não pode ser, porque a Constituição brasileira proíbe. Artigo 14, que ela não leu, mas a Constituição argentina permitia. Então é lamentável que um ato tão importante como esse, que deveria ser uma unidade dos democratas, dos republicanos, seja desmoralizado, me desculpe usar essa expressão que eu sei que é dura, mais do que esvaziado, desmoralizado. E aí o que vai acontecer? As redes sociais extremistas, eles vão deitar e rolar